Ministro do Supremo Tribunal Federal manda presidente da Câmara desarquivar pedido de impeachment contra o vice Michel Temer. E Eduardo Cunha diz que vai recorrer. Nós achamos a decisão absurda. Governo diz que só muda ministério após votação do impeachment. Ideia de eleições antecipadas ganha coro e a presidente Dilma ironiza. Convence a Câmara e o Senado a abrir mão dos seus mandatos. Aí vem conversar comigo, tá? Vereador de Curitiba é flagrado votando por colega ausente. Parlamento da África do Sul rejeita impeachment de presidente condenado por desvio de dinheiro público. Primeiro-ministro da Islândia renuncia após revelação de conta em paraíso fiscal. Explosão em tubulação de gás mata 5 pessoas em conjunto habitacional do Rio de Janeiro. Outras 9 ficaram feridas. De repente, ele desabou tudo. Para especialistas, esta foi uma tragédia que poderia ter sido evitada. O milagre de Cauê, menino de 2 anos, é atropelado pela mãe e sofre apenas arranhões. Fabricante diz que vacina contra a dengue pode reduzir casos em até 80% em 5 anos. Procon de São Paulo notifica clínicas e hospitais por preço abusivo. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. 5 pessoas morreram e 9 ficaram feridas na explosão de uma tubulação de gás em um conjunto habitacional no subúrbio do Rio. A Polícia Civil investiga a responsabilidade da Companhia Estadual de Gás pelo acidente. Nos últimos anos foram registradas várias explosões provocadas por vazamentos de gás no Rio. A corrida pela vacina da gripe H1N1 esgotou os estoques das clínicas de São Paulo e fez o preço subir. E o Procon já notificou laboratórios e hospitais e ainda ameaça multar quem praticar aumentos abusivos. Assaltos cinematográficos a carros fortes e a grandes transportadoras de valores, como aconteceu ontem em Santos, estão cada vez mais frequentes no estado de São Paulo. Hoje, uma quadrilha tentou roubar 2 carros fortes na região metropolitana. Na troca de tiros, um segurança foi baleado. Vamos a outras notícias pelo Brasil. Uma vereadora de Curitiba acusa um colega de votar em nome dela numa sessão em que ela estava ausente. Câmeras de segurança registraram o momento da fraude. Procurado pelo SBT Brasil, o vereador Valdemir Soares, do PRB, diz que só vai se pronunciar na Câmara Municipal. E o assunto agora é emprego. No Rio de Janeiro, um mutirão reúne milhares de pessoas num lugar curioso, a quadra de uma escola de samba. É lá que patrões e prováveis empregados trocam os primeiros contatos. As organizadas criticaram a decisão do governo paulista de impor torcida única para evitar violência nos clássicos do futebol. Na Argentina, isso acontece desde 2013 e as autoridades não parecem dispostas a mudar essa regra. E fracassou lá e aqui. Olha, o maior vazamento de dados da história do caso conhecido como Panama Papers levou hoje à renúncia do primeiro-ministro da Islândia. O nome dele estava na lista de pessoas que usaram o escritório do Panamá para criar empresas em paraísos fiscais. A manobra pode facilitar crimes como evasão de divisas, lavagem de dinheiro e até o tráfico de drogas. O Parlamento da África do Sul rejeitou hoje o impeachment do presidente Jacob Zuma. Um estudo inédito mostra que é possível reduzir em até 80% o número de casos de dengue no Brasil nos próximos 5 anos. A vacinação de apenas um grupo específico já seria suficiente para diminuir a circulação do vírus e o avanço da doença. Pesquisadores que estudaram os efeitos da chamada pílula do câncer criticaram hoje o relatório apresentado pelos Ministérios da Saúde e da Ciência, Tecnologia e Inovação. Em apenas 3 meses, Porto Alegre já registrou quase metade do número de casos de cachumba em todo o ano passado. Inclusive, 3 jogadores do Grêmio são vítimas da doença. Veja daqui a pouco, o ministro do Supremo manda desarquivar pedido de impeachment contra Michel Temer.
Presidente Dilma afirma que só muda o ministério após votação do impeachment. Motorista que atropelou e jogou o braço de ciclista tem pena reduzida. E as novidades da maior feira de brinquedos da América Latina. A gente volta já já. O estudante de psicologia que atropelou um jovem e jogou o braço dele em um rio poderá voltar a dirigir em breve. A defesa da vítima vai recorrer da decisão. Apesar de continuar negociando cargos, o governo diz que as mudanças nos ministérios só serão feitas depois da definição do impeachment. Hoje em Brasília, Dilma e Renan Calheiros falaram sobre a convocação de eleições gerais. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, anunciou que vai recorrer da decisão do Supremo que determina a análise do pedido de impeachment do vice-presidente Michel Temer. Cunha classificou como absurda a decisão do ministro Marco Aurélio Mello. Vamos ao vivo a Brasília falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Por que, Kennedy, que o vice-presidente Michel Temer tirou licença da presidência do PMDB e passou o comando do partido ao senador Romero Jucá? Veja em instantes a maior feira de brinquedos da América Latina. Manuela e Isabela, de cúmplices de um resgate, viram bonecas. Barcelona e Bayern de Munique garantem vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. E a mais nova celebridade das redes sociais, Palmirinha. A gente volta já já. E a crise na economia chegou às mesas de bares e restaurantes de Belém. Mais de 40 endereços boêmios da capital paraense fecharam as portas nos últimos 6 meses. Europa. Barcelona e Bayern de Munique saíram na frente nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Você posta na rede, mas o conteúdo só fica disponível aos seguidores por 24 horas. Foi assim que o Snapchat conquistou milhões de adeptos, principalmente jovens e adolescentes. Mas uma celebridade, digamos assim, mais crescidinha, mostrou que está antenada nas novidades da internet. Começou hoje em São Paulo a maior feira de brinquedos da América Latina. Deve ser lindo, hein? Joseval, e entre as novidades estão as bonecas Isabela e Manuela, que são inspiradas nas personagens da novela Cúmplices de um Resgate do SBT. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.